uma família ideal. Dos 19 a 25, eu queria uma família ideal. E eu idealizei desde adolescente, eu queria me casar. Eu já contei aqui algumas vezes. Eu sou o filho mais novo de uma família bem grande, né? Nós somos 14 irmãos, até hoje todos vivos, graças a Deus. E quando eu era criança, os meus irmãos, alguns já estavam casados, irmãos ou irmãs, já estavam casados, e eles vinham de viagem. E eu ficava admirando aquilo, falei, que bonito, né? Eles chegam, né, com a esposa, ou mesmo irmão com o marido, com filhos, com malas, eles chegam, né, de longe. Eu achava aquilo, ó, aquilo para mim era assim muito bonito. E eu lá, eu quero casar também. Eu tô afim de casar. Não quero ficar solteiro não. Lembrando que para aquela época, a gente, criança, não tinha esse entendimento sobre vida sexual, tá? Então não era questão de sexo, não. Eu fui entender sobre vida sexual, eu tinha assim uns 15 anos. Pra você ver como é que era a informação naquela época. Eu brinco com o pessoal, isso fica rindo de mim. Mas eu até, sei lá, 14 anos, 13 anos, 14 anos, eu nunca tinha visto uma mulher grávida. Alguém, aí as pessoas assustam, velho. Como você nunca viu? E suas irmãs? Eu não sabia que ela estava grávida, porque ela estava gorda. Por quê? Não se falava isso. Não se falava isso perto de criança. Não se falava que a criança está na barriga da mãe. Seria o fim do mundo para mim. Como é que a criança ia ficar lá dentro, gente? Sem respirar, sem comer, sem falar. A criança, nessa época, não sabia disso. Por quê? Porque os pais não contavam, porque ninguém contava. A gente não podia conversar com o adulto, a gente não podia chegar perto do adulto. É só assistir as outras lives e os vídeos que tem no canal que você vai entender por quê. Crianças invisíveis, criança criada igual pet, pessoas criadas, né? Pessoas que criam filhos na ignorância. Então tem lá vários vídeos, tem vídeos nesse canal que explica tudo isso. Por que que naquela época era desse jeito? O triste é que até hoje tem gente assim, é isso que é, por isso que eu tô aqui. Porque uma coisa é eu ter sido criado assim em 1970, 75, 78, 80, 82. Agora, já pensou? Famílias vivendo assim até hoje? Gente, é um absurdo, é uma vergonha. Mas voltando aqui, quando eu percebi isso, né, quando eu vi, né, eu queria casar e tal, aí casei. Casei, só que a família ideal não apareceu, não. Aí comecei a ter dificuldades no relacionamento, e criança pequena, e as coisas não estavam de acordo. E quando eu falo, gente, outro dia eu citei sobre isso aqui, ó, sobre a responsabilidade da família. Primeiro, olha como é que era antigamente. A gente crescia sem saber nada, não podia conversar com adulto, não podia perguntar nada. Aí, aos 18 anos, os homens, pelo menos, eram liberados para viver a vida do jeito que quisesse. Ainda falava-se assim, agora você sabe tudo. Tudo o quê? Ninguém me contou nada, eu não sabia de nada, não. Agora você é responsável pela sua vida. Imagina, eu já, eu já andei armado com revólver, eu nunca dei um tiro, nem sabia dar um tiro. O que é um perigo de um menino de 19 anos armado com arma de fogo sem saber dar um tiro, sem porte de arma, sem nada na cabeça? E minha família sabia. Aí quando eu falo assim, que é a responsabilidade da família, aí as pessoas ficam chateadas, tá falando mal da família, falando mal do pai, da mãe. Gente, mas não é. Isso é um conceito religioso, de que a gente não pode perceber o erro dos pais. Olha, o erro dos pais são erros também. Não fica com essa bobagem. Isso é uma questão religiosa. Quando você percebe um erro do seu pai e da sua mãe, quer dizer que você está percebendo a vida. É importante que você. Eu brinco com meus meninos, né? Eu estou criando pensadores. Eu sempre falava com eles. O que se for fazer, sem saber por quê. Você não pode fazer o que os outros estão fazendo. Tem muita gente que faz porque os outros estão fazendo. Não para ver as consequências.
família ideal é aquela família perfeita, todo mundo quer aquela família que marido e mulher estão em harmonia, filhos saudáveis, mesa farta, todo mundo um clima de amizade, aquela família, né, maravilhosa. Mas as famílias não estão assim. Por quê? Porque as pessoas não param para estudar o assunto. As pessoas vivem por instinto. Gente, o nosso instinto, ele é estranho. O nosso instinto, ele não leva a gente para o bom caminho. A nossa natureza, né, uma linguagem mais religiosa, ligada da Bíblia, fala assim, a natureza é pecaminosa. O nosso instinto nos leva para o egoísmo, para a soberba, para, né, a violência. No caso dos homens, para o machismo, para ser dominador, para ser dono das pessoas. Nós somos colonizados pelos portugueses e a escravidão ficou aqui mais uns 300 anos. E até hoje nós temos reflexos da escravidão. Então as pessoas querem escravizar umas às outras. Pode observar. No casamento acontece, na família acontece. É uma escravidão. Por quê? A Bíblia diz assim: o que vós quereis que os homens vos façam, façais vós também. Muita gente não aplica esse versículo de Lucas 6,31. Por quê? Marido quer se aproveitar das mulheres. Os maridos querem sugar o melhor delas e depois descartar na primeira oportunidade. As mulheres a mesma coisa. É muita mulher que quer descascar o marido, ela quer se aproveitar. Como que a mulher se aproveita? Vou te dar alguns exemplos que eu conheço, que eu já conversei, que eu já estudei o assunto, que eu já vi acontecer demais. Tem mulheres que casam porque o cara tem uma boa condição financeira e ela não tem. E ela assim, eu vou me dar bem. Quer dizer, eu vou casar com um cara que tem muito dinheiro e eu não vou sofrer privações igual a minha mãe. Gente, isso não é critério para casar. Casamento é muito sério. A outra, vou casar para ficar livre do meu pai, que meu pai eu tenho que obedecer. Mas marido, eu não tenho que obedecer. Gente, isso não é critério para casamento. Eu vou casar para ter liberdade, que na minha família eu não tenho liberdade para nada. Vou me casar para ter liberdade. Gente, outro erro. E assim são vários. São vários erros que os homens cometem e as mulheres cometem ao se casar. E aí eles vão para um casamento com essa filosofia equivocada e ainda geram filho, ou filhos, ou vários filhos. E aí, gente, o resultado é a sociedade que não sabe para onde vai. Essa sociedade que está desnorteada, a sociedade está doente. Ontem eu falei isso sobre a reconfiguração familiar. Por que tem essa reconfiguração familiar? Talvez você não saiba, mas o divórcio foi aprovado no Brasil na década de 70, na década de 1970. Eu era criança e eu lembro ainda, antigamente, só era falado de desquite. E quem era desquitado, gente, era discriminado. Quem se desquitava era como se tivesse condenado para sempre. As pessoas não viam de bons olhos, e aí com isso, para evitar essa discriminação, as mulheres sofriam violência doméstica. Os casamentos eram disfuncionais. As mulheres, né, sofriam, elas não podiam, o casal não podia se programar, né, para ter filhos. Ia tendo filho, até morrer. Muitas mulheres morriam naquela época no parto. Muitas crianças morriam recém-nascidas. Pode olhar a pesquisa aí no Brasil, a mortalidade infantil na década de 40, 50, 60, 70, como que era? Hoje em dia ainda tem fatalidades, mas é assim, não dá nem para comparar. Mas por quê? Porque era uma época diferente. As pessoas se casavam